Vamos abrir em 2 Coríntios 9:10. Na área financeira, funciona como qualquer outra área. A palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados. E diz aqui, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Só se tem, é porque Deus já lhe deu para poder dar. Porque Deus dá semente àquele que semeia. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos semear. Amém? Amém. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, por poder semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, porque és tu que enche a nossa boca de bens, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos abrir em Marcos 11:23. Marcos 11:23. O título da mensagem de hoje é A Vitória Começa por Si. A vitória começa por si. Porquê que a vitória começa por nós? Porquê? A palavra de Deus diz que um coração alegre tem um banquete contínuo. A forma como nós enfrentamos os problemas vai mudar completamente a solução deles. Quando você enfrenta os problemas de uma forma positiva, confiando em Deus, você o que está a fazer é dizer que Deus é maior que todos os problemas. Claro que só pode acontecer àquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque esse sim teve um novo nascimento. Um novo nascimento, sim. O seu espírito foi renascido, porque ele aceitou Jesus, o que fez na cruz como sendo em nosso lugar. E a partir daí temos um novo nascimento. Veja o que é que Jesus diz aqui. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Entenda uma coisa. Pelo que nós conhecemos, os mundos foram criados pela palavra de Deus. O próprio Pai, no começo, disse, haja luz, e houve luz. Ele, o Criador de tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criaram tudo. O Pai, o arquiteto, Jesus, a palavra, e o Espírito Santo, aquilo que opera. Tudo foi criado por palavras. Isso quer dizer que por palavras você pode moldar a sua vida. E a prova disto está aqui, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, disser a um problema, disser a qualquer circunstância,
lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que acabou de dizer, tudo o que disse será feito. As nossas palavras são mais poderosas do que você possa imaginar. Por que é que o diabo tenta tantas vezes influenciar a nossa mente de uma maneira negativa? Ele tenta influenciar a nossa mente de uma maneira negativa para que nós falamos o que é negativo e assim possamos prejudicar a nossa própria vida. A palavra de Deus diz: falaste mal do filho da tua mãe. Está a dizer, falaste mal de ti próprio. Como é que você está a enfrentar a vida? Falando dos problemas ou falando da solução que há em Jesus? Quando Deus me tocou para este título, A Vitória Começa por Si, Deus me fez lembrar montanhas de circunstâncias. E me fez lembrar que o cuidado que temos de ter com palavras. Não foi por acaso que Zacarias ficou mudo, o pai de João Batista. Ficou mudo porque ele duvidava. E para que ele não impedisse o nascimento do filho, ficou mudo. Se isso acontecesse com mais gente, havia muita gente aí muda. Entenda uma coisa. Para que a bênção possa nascer na sua vida, para que a solução possa vir para o seu problema, você tem que falar o que é correto. De outra forma não vai acontecer. E você vai entender uma coisa, porque à medida que você fala o que é correto, a sua predisposição para a solução é maior. Você volta-se mais para a solução do que para o problema. Você crê em Deus na solução do que crê no problema. Cada vez que a pessoa é negativa e está negativa e só vê tudo negativo, ela só fala o problema. Ela só fala o problema, não fala a solução. E assim fazendo, o diabo vence. E você é derrotado logo ao início. Quase sempre, ouça, a palavra de Deus diz, virão a ti por um caminho, mas têm que fugir por 7. Quer dizer que as coisas vão vir, os problemas vão vir, mas como é que nós os enfrentamos é que faz toda a diferença. Qual é a nossa reação perante os problemas? Quando Deus nos diz, mesmo que andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ouça, o maior de todos, o Criador dos mundos, está consigo. Ele não o deixa, não o desampara, ele está consigo. Mas ele precisa que você fale o que é correto para poder receber o que é correto. Você não vai a um restaurante e não chega lá e diz o que está a sentir. Não, eu estou com um problema, eu estou com fome. Você não chega ao restaurante, eu tenho fome. É, pai, estou com um problema, eu tenho fome. Você não faz isso no restaurante. Você chega lá e pede o que quer. E recebe o que pediu. E se você não recebe o que pediu, nem aceita. Então você já viu que na vida você não está a fazer o mesmo. Você fala o problema e não fala a solução. Não fala o que crê. Não fala o que Deus lhe diz. Então e como é que vai ser? Não, mas Deus é grande. Deus é grande e vai trabalhar com as suas palavras negativas. Entenda uma coisa. Deus Pai está centrado no trono. Atualmente, o seu Filho Jesus está do seu lado direito sentado. A única pessoa que está na Terra é o Espírito Santo. E é Ele que opera nos corações das pessoas e é Ele que opera em tudo. Mas entenda uma coisa. Ele opera através de palavras. Que palavras você está a falar? Pai, mas eu preciso de dinheiro.
Pai, eu preciso de dinheiro, eu não tenho, eu preciso de dinheiro. Isto são palavras que o Espírito Santo pode operar? Não. Mas não entendo vocês isso. Obrigada, Pai, que Tu és um Deus que provês. O Senhor proverá e eu creio que já estou ricamente abençoado financeiramente no nome de Jesus. Estas são palavras que o Espírito Santo pode usar a nosso favor. Ele pode abrir portas, ele pode desbloquear situações, ele pode desbloquear dinheiro, pode vir para a sua mão no nome de Jesus. E você diz, eu estou em saúde. O que é que você está a falar em relação à sua saúde? Você continua a falar o problema? Continua a falar o mal? Ou vai dizer que está curado? Você sabe que devia ter cuidado até com as palavras que diz sobre a saúde das outras pessoas. É. Você tem que falar que está curado. E que os outros estão curados em nome de Jesus. Então, mas não é isso que está a acontecer. Pois não, mas é o que nós queremos. Ouça, quando eu vos li aqui Marcos 11, 23, veja o que é que diz. Quer dizer que um monte estava na vida deste homem. E veja, na verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, a um monte que está agora, ali, naquele sítio, uma oposição, um problema, algo que não é bom. Mas qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te do mar, sai daqui, desaparece da minha vida, não te aceito no meu corpo, não aceito o problema. E não duvidar no seu coração. E não duvidar no seu coração que Deus vai operar nas nossas palavras. Mas crer que se fará aquilo que diz, ouça, esse homem é garantido que tudo o que disser será feito. Ouça, todas as suas orações que você faz para Deus têm de ser orações de confiança em Deus. Se você chega ao pé de Deus, Senhor, eu preciso disto. Eu preciso de uma determinada coisa. Eu preciso de um carro. E se você volta a orar outra vez, Pai, eu preciso de um carro. Eu preciso mesmo de um carro. Você orou a segunda vez. Você fez o quê? Você está a acreditar em alguma coisa? Ou vai continuar a pedir até receber? Porque nunca vai receber. Porque você está sempre a pedir. Você pede uma vez, Pai, eu preciso de um carro. E depois diz, graças te dou, Senhor. Sempre. Até receber o carro, graças te dou, Senhor. Porque tu és tu poderoso e já me deste no nome de Jesus. Você fala as coisas que não são como já fossem. É aquilo que o nosso Deus faz. Faz toda a diferença como nós usamos nossas palavras. Entenda, até a nossa atitude perante o problema se torna diferente. Porque quando você fala o que é positivo, a sua atitude fica positiva. Você fica alegre, fica contente, porque crê que Deus já resolveu, em nome de Jesus, a sua ação, o seu problema. O monte já se removeu, porque você falou contra ele. Você entende? Mas quando você não faz isso, quando você fala o problema, a depressão vai vir cada vez mais. O problema vai se tornando cada vez maior. Você sabe que há soluções que os médicos não conseguem descobrir. Não conseguem mesmo descobrir. Eu sei de uma rapariga, ouçam, ela amava a Deus e ama a Deus, ela servia a Deus, cantava para Deus. Ela, inclusive, era uma rapariga que cantava para a Disney no Brasil e de repente viraram-se para ela e disseram, você agora tem 18 anos, você não vai mais cantar músicas de Disney, nem nada disso, que falavam sobre amor, você não vai mais fazer isso, mas vai cantar outro tipo de músicas e vai ter que vestir de maneira diferente. E ela disse, não, e saiu fora. Fez isso por causa do seu Deus.
E ao final de um tempo, o que é que lhe aconteceu? Veio a ela por um caminho. Um problema. Começava por uma borbulha, ficava, alastrava e ficava em ferida. E era no seu corpo todo. Os médicos não conseguiam descobrir, análises, testes, não conseguiam descobrir o que é, até que foi um especialista que disse o que era, e que era uma doença muito rara, que ela iria ter aquilo toda a vida e que teria de ter cuidado com a alimentação, tinha que ter cuidado com a medicação e que havia outros problemas que poderiam advir, ou não, ou poderia ficar assim toda a vida só. E ela orou por outra pessoa. A outra pessoa foi curada. E ela, quando chegou a casa, depois de andar de avião, foi tomar banho. E não tinha uma única marca das feridas que havia no seu corpo. Desapareceu tudo. Ela telefonou para o médico e o médico telefonou para o médico: olha, doutor, eu estou curada. E ele disse: não, isso é impossível. Não, eu estou curada. É impossível. E ela foi à consulta e o médico viu e disse: eu nunca vi nada igual. Quando o seu Deus opera, quando o nosso Deus opera, toda a gente fica de boca aberta. Nem os médicos, nem ninguém consegue justificar o que aconteceu. Mas nós temos que ser participantes com Deus. Temos que andar com Deus. Fazer o que Ele faz. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Eu peço desculpa. Romanos 4,17. Romanos 4,17, como está escrito, por Pai de muitas nações constituí. Isto estava Paulo a escrever e a falar sobre Abraão. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chamam as coisas que não estão a acontecer agora como se já acontecessem. É isto que Deus espera de nós. Que nós façamos exatamente o mesmo. Que falemos as coisas que não estão a acontecer agora, mas que como fossem agora. Isto quer dizer que você está com um problema de saúde. Você fala que está curado. Mas eu estou curado em relação ao quê? Você está curado em relação à sua coluna, você está curado em relação aos seus intestinos, você está curado em relação à sua cabeça, você está curado em relação ao seu coração, você está curado. Você tem que dizer com a sua boca: eu estou curado. Sabe o que é a primeira coisa que vai acontecer na sua cabeça? É uma pergunta: está curado por quê? Então não tomaste nenhum medicamento, não fizeste nenhum tratamento, estás curado por quê? É a nossa luta interna. Eu estou curado porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e para as suas pisaduras eu fui curado. No nome de Jesus. Esta é a justificação que você tem de dar. E você diz: mas é o tratamento de Deus para a sua vida. Deus pode fazer coisas muito grandes em si. Mas acredita em mim, vai depender mais de si do que de Deus. Porque Deus quer fazer. Inclusive Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai.
Acabou o tempo. Ele só teve 3 anos entre nós na Terra. Vocês vão fazer coisas maiores do que estas. Você sabe que há pregadores que já pregaram para mais gente do que alguma vez Jesus pregou. Então atualmente conseguimos, através dos meios que existem, chegar a muito mais gente para ouvir a palavra de Deus. Mas os milagres não pararam em Jesus. Os milagres não pararam nos apóstolos. Os milagres ainda acontecem hoje. Porque as suas palavras abrem portas para os milagres. No nome de Jesus. Então, quando veio o título a mim, a vitória começa por si. Começa nas suas palavras. Começa como você está a ver todas as circunstâncias que vêm até si. Porque podem vir a si por um caminho, mas vão fugir por 7. Davi, um dos reis, amava a Deus. E Deus dizia que ele era segundo o seu coração. Ele dizia, pelo meu Deus, eu saltarei a muralha. Pelo meu Deus, eu entrarei por um exército adentro. Ele não enfrentava as circunstâncias porque tinha melhores condições de luta, porque tinha melhores homens, porque tinha mais homens. Não. Ele ia na confiança do seu Deus que era com ele. E era o suficiente para vencer todas as batalhas. E é o suficiente para a sua vida, para você vencer todas as batalhas. Porque se Deus é por si, quem poderá ser contra si? Está numa altura de mudança na sua vida. Está numa altura de você parar de se queixar e começar a falar a bênção na sua vida. Para de se queixar e fala a bênção na sua vida. Pare de se queixar e fala a bênção na sua vida. Porque só assim vai vir a solução para a sua vida. Você em todas as coisas, segundo o que diz a palavra de Deus, é mais que vencedor por aquele que o amou. Quem é que o amou? Jesus na cruz. Deus Pai nos amou. E a sua prova do amor é Jesus ter morrido por nós. Então, se temos Deus a nosso favor, o que é que nos será impossível? Nada. Sabe que a maioria das vezes nós tomamos as circunstâncias, quando nos dizem não, quando nos dizem não é possível, não dá, isso nunca vai acontecer, nós ficamos tristes e acreditamos naquela palavra. Quando Deus nos diz, tu é que tens a última palavra. Quando Deus deu o livre-arbítrio ao homem, deu-lhe a tomada de decisão sobre a sua própria vida. Você entenda que o diabo não tem decisão sobre a sua vida. É você que tem. Mas lhe garanto que ele vai tentar influenciar a sua mente para que você fale negativo, para que você fale destruição, para que você diga que não dá, para que você diga que eu não vou conseguir, é desta que eu não vai dar. Mas não é isso que Deus diz. Em toda a palavra de Deus você vai ver um Deus que sempre levanta o homem, que sempre diz que tu és capaz, que tu vais mais longe. Que em todas as coisas és mais que vencedor por aquele que te amou. O diabo, esse é que vem para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir. Para que você fale negativo. Para que você comece a ter autopiedade. Sabe o que é isso? Você começa a ter pena de si próprio. Pois é a mim, acontece-me, é a ti, é a mim que acontece, é sempre a mim, é agora, a minha vida é assim, não sei o quê. É isso que ele quer que você pense, é isso que ele quer que você fale. Sabe o que é que Deus diz? Homem,
varão valoroso, eu sou contigo. Ouça, se Deus é conosco, precisamos nós de alguma coisa no meio. O que é que nos é impossível? O que é que não está a acontecer? Que monte temos nós na nossa vida? Esse é o monte que precisa de ser removido. Começa a falar contra ele. Sai! Sai da minha vida. Sai! Doença, sai do meu corpo, eu te ordeno no nome de Jesus. Problema financeiro, sai da minha vida no nome de Jesus. Eu lembro-me, eu tive reuniões realmente que foram muito engraçadas. Eu tive uma reunião de homem de negócios e nessa reunião de homem de negócios virou-se o pastor, um pastor estrangeiro virou-se e disse assim: está na altura de você fazer uma reunião lá em casa. E eu estava a ouvir e eu fiquei muito atento ao que ele ia dizer. E então meta as cadeiras assim à volta e ponha em papéis a sua dívida da casa, o seu empréstimo da casa, o seu empréstimo do carro, o seu empréstimo de cartão de crédito que possa ter, os outros pagamentos que você tem que fazer, ponha e meta-os nas cadeiras. Acerte a sua voz e diga para eles assim: vocês terão muito curiosos em saber porque é que eu convoquei esta reunião. Mas eu convoquei esta reunião para dizer a vocês que vocês não vão ficar na minha vida, no nome de Jesus. Esta é a atitude certa que nós temos que ter. O monte não tem que ficar na nossa vida. Ele tem que sair. E nós é que vamos ter que dizer, porque a vitória começa por nós. Nós é que temos que dizer que ele vai sair no nome de Jesus. Você vai deixar que as circunstâncias o abatem? Ou você vai abater as circunstâncias com Deus? Deus fez mais por si do que você imagina, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida, para a piedade. Tudo, tudo, tudo. Então, se já nos deu tudo, cabe a nós tomar posse daquilo que Deus nos deu. Eu quero vos dizer, cara, morou desse recorde. Vamos abrir em Marcos 5, 35. Eu acho que é 35, deixem-me ver. Eu vou-vos contar o que é que aconteceu. Jesus estava a andar na rua e apareceu-lhe um homem a pedir-lhe para ir com ele, porque a filha estava moribunda e pedi-lhe ele: olha, vai à minha casa, te peço, que a minha filha está à morte, vai para que tu ponhas as mãos nela e ela viva. E ele disse: está bem, eu vou. Jesus disse que ia. Entretanto, outra mulher que dizia também que bastava tocar na orla do vestido de Jesus que seria curada, aconteceu-lhe isso mesmo. E Jesus viu que virtude saiu dele. E a mulher depois confessou e disse que foi ela. E ela ficou curada. Mas, entretanto, aquela menina que o pai tinha pedido a Jesus para ir lá orar por ela, aquela menina tinha acabado de morrer. E veja, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Eu imagino o que deve ter ido na coração daquele pai. Versículo 36. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. Não temas. Crê somente. Não entres no medo. Crê. Crê.
E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e prateavam. E entrando disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Sabe o que é que Jesus fez? Falou o que queria, não o que estava a acontecer. Ele falou o que queria. A menina não está morta, mas dorme. Agora vejam o que é que fizeram. O que é que as pessoas fizeram dele? E riram-se dele. Uma das coisas que você vai aprender nesta vida é que há pessoas não cristãos que vão se rir de si, mas infelizmente, alguns cristãos também se vão se rir de si. Porque não creem. Não têm a mesma fé que você tem. Você está a entender? Porque você tem que ir em frente. Tem de confiar no seu Deus. Crer somente. E veja o que é que Jesus fez. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, correu com eles todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. O que é que ele falou? Coitada, estás morta. Coitada, agora como é que vai ser? Agora o coração dos teus pais. Não. Menina, a ti te digo, levanta-te. Mas ela estava morta. Mas o que é que isso interessa? Há muita coisa na nossa vida que até pode morrer. Mas lhe garanto, cada vez que você está com Deus, cada vez que você fala, ela ressuscita. As coisas ressuscitam. Tomando a mão pela menina, disse-lhe: Talita cumi, traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Mas veja todo o processo. Jesus, a primeira coisa que foi falar com aquele pai: não temas, crê somente, não fales o que é mal, não fales a morte da menina, que senão ela mata-a. Depois, quando chegou lá, disse que ela só estava a dormir. Todos se riram deles. Todos, também está morta, está a brincar connosco. Quantas e quantas vezes? Quantos médicos já disseram que não dá? Quantas pessoas já viram o seu problema e dizem: não, nunca vais ficar melhor. Não, na circunstância. E cuidado agora que tens. Ei, não vai dar. Eu estou-me a rir porque muitas destas coisas já passaram para a minha cabeça. O que é que nós temos que fazer? Continuar a perseguir para o alvo que é Jesus. Continuar a perseguir para aquilo que Deus nos chamou. Continuar a falar o que temos que falar. Quebrar toda a maldição sobre a nossa vida no nome de Jesus e declarar: a tua por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Em todas as circunstâncias, eu sou mais que vencedor e eu já venci no nome de Jesus. Não nos podemos deixar abater pelas coisas desta vida. Deus nos chamou para a vitória. É Ele que nos concede a vitória. E em todas as circunstâncias, sejam elas qual for, as suas palavras vão determinar se você vai vencer ou vai perder. É o que você ouviu. Porquê é que Jesus foi falar com o homem? Para ele não temer e para ele não falar. Você não vai ouvir uma única palavra dita por este homem. Porque Jesus imediatamente foi com ele: não temas, não te deixes ir abaixo, confia, confia, confia. A menina que estava morta, ele disse: menina, a ti te digo, levanta-te, em nome de Jesus. Claro que Jesus não precisa dizer em nome de Jesus, nós é que precisamos, porque ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram no céu, na terra e debaixo da terra. Nós é que precisamos dizer em nome de Jesus. Jesus não precisa dizer isso, ele está a falar.
em nome dele próprio. As circunstâncias podem ser más. Tudo aquilo que se levanta contra si pode ser mau. E não ponha em causa isso. Mas ponha em causa o que é que você te vai falar sobre as circunstâncias. Vai aceitá-las na sua vida? Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares será desligado. Os problemas que se levantam contra si será desligado no dia em que você diz: eu desligo tudo isto da minha vida. Eu ordeno que saia da minha vida no nome de Jesus. Sabe o que é que no céu se faz? Exatamente o que você falou. Quando você liga, pronto, agora aconteceu, agora estou assim, agora é assim. Você está a ligar. Nem o céu impede. Mas ele é Deus. Mas não vai vir contra as suas decisões. Você entende? As suas palavras são decisões. São decisões que você está a tomar naquele momento. Está a aceitar uma circunstância na sua vida que lhe aconteceu. E Deus diz: não temas, crê somente. Não aceite o que lhe está a acontecer. Declara a bênção na sua vida, declara a cura, declara a libertação, declara que declara que os papéis já estão desbloqueados, declara que já está tudo resolvido, já está tudo feito no nome de Jesus. Declare. E é isso mesmo que vai acontecer no nome de Jesus. Pare de falar a derrota. Porque senão você só vai ter derrota na sua vida. Fale a vitória. E você vai ter a vitória. Porque a vitória começa por si. A vitória começa por si. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém? Vamos orar. Vamos dizer: Pai, venha a ti em nome de Jesus. E Senhor, eu sei que muitas coisas têm vindo à minha vida para me tentar derrotar, para me tentar mandar abaixo, para me fazer desistir daquilo pelo que tu me chamaste para fazer. Mas eu creio no que está escrito. Em todas as coisas somos mais que vencedores porque tu nos amaste. Eu creio que as circunstâncias e tudo o que acontece à minha volta não é maior que tu, mas tu és maior e mais poderoso que todas elas. Por isso eu declaro: eu estou curado de todos os órgãos do meu corpo no nome de Jesus. Eu declaro que estou abençoado financeiramente no nome de Jesus. Eu nunca tive tanto dinheiro como agora tenho no nome de Jesus. Eu declaro que toda a minha família serve ao Senhor e busca ao Senhor em suas vidas, no nome de Jesus. Eu declaro que o meu ministério, na minha vida, no meu ministério, eu creio, Senhor, já aconteceu aquilo que tu queres no nome de Jesus. Eu creio que em todas as circunstâncias eu sou mais que vencedor, porque tu me amaste. E eu declaro isto com a minha boca e recebo no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Uma semana ricamente abençoada. Muda a sua maneira de falar e garantidamente você vai ter vitória no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus.